Boa tarde. Eu me chamo Tereza, né? E hoje nós iremos falar um pouquinho daquele filme, Ao Mestre com Carinho, né? Que é o clássico, é um clássico praticamente, né? Que foi feito em 1967. A história é do homem do professor que viveu baseado na história real, né, próprio professor da qual fizeram o filme, que é Edward Bright Knight. Ele foi um homem extraordinário. Aqui eu até coloquei assim do Sidney Poitier, né, que inspirou o filme, que fez o filme, né? Embora o filme faça algumas adaptações para o cinema, a essência da história é inspirada nas vivências reais de Bright Knight, nome complicadinho, né? Como educador. A história de Um Mestre com Carinho pode ser o primeiro vídeo mostrando como um professor mudou a vida de jovens considerados casos perdidos, né? Alunos muito rebeldes. Então, é um livro baseado em pesquisas, tá? Porque eu também não conhecia a história do verdadeiro professor, só sabia do filme, que eu acho lindo o filme, já assisti várias vezes. A música é linda também, né? Só que eu acho um pouco a música um pouquinho triste. Mas vamos à história. O filme foi adaptado do livro autobiográfico escrito por Eduardo R. Bright Knight, que narra suas próprias experiências como professor em uma escola da periferia de Londres, após a Segunda Guerra Mundial. No filme, o professor Marcus Taksharay, interpretado por Sidney Poitier, enfrenta uma turma considerada indisciplinada, em vez de recorrer apenas à disciplina tradicional, ele passa a tratar os alunos como jovem adulto, ensinando respeito, responsabilidade e valores para a vida. O filme vai focar muito nesse triplé, né? Respeito, responsabilidade, valores. Essa mudança transforma profundamente a relação entre professor e aluno. Agora nós vamos ver o resumo bibliográfico dele, né? Nós vamos chamar ele só de Eduardo. Você pode, uns falam que é Ricardo, Eduardo Ricardo. Ele nasceu em 27 de junho de 1912 em Georgetown, na então Guiana Britânica, hoje é Guiana. Filho de uma família humilde, recebeu dos pais um incentivo para estudar e acreditava que a educação era o caminho para vencer na vida e continua sendo até hoje, né? Desde cedo ele demonstrou grande interesse pelos estudos e destacou-se por sua inteligência e disciplina. A sua formação, ele conquistou uma excelente formação em engenharia e mais tarde ele mudou-se para a Inglaterra em busca de oportunidades. Seu sonho era trabalhar como engenheiro. Ele nunca pensou que um dia fosse professor, ainda mais numa classe conturbada, né? Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu como oficial da Força Aérea Britânica, que era a RAF. Lutou ao lado dos britânicos e cumpriu seu dever com dedicação. Ao terminar a guerra, acreditava-se que encontraria facilmente um emprego como engenheiro, né? Mas nós iremos ver que não foi bem assim. Não foi bem assim, porque todo mundo ficou um pouquinho quebrado depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí também tinha o preconceito, que era muito grande, o preconceito. Mas a realidade foi muito diferente para ele. Apesar de seu currículo impecável, era constantemente rejeitado por causa da cor da sua pele. Olha que absurdo. Empresas recusavam a contratá-lo, não por falta de competência, mas pelo preconceito racial existente na época.
foi um período muito, mas muito difícil na sua vida. Aí surgiu a profissão de professor. Sem conseguir trabalho na engenharia, ele aceitou lecionar em uma escola de Londres, né? Quando tem aquela sala que ninguém quer dar aula, que todo mundo dá graças a Deus quando alguém aceita, foi o caso dele. Ele encontrou uma turma considerada impossível de educar, impossível. Muitos professores desistiam daqueles alunos logo nas primeiras semanas, mas ele percebeu que aqueles jovens precisavam, acima de tudo, de respeito, confiança e alguém que acreditasse neles, porque eles já vinham de famílias destruturadas, né? Mudou sua forma de ensinar, tratando-os como adulto responsável. Aos poucos, ele conquistou o respeito da classe e viu a transformação dos estudantes. Não foi de um dia para o outro, tá? Foi gradativamente, como tomar um remédio, viu? Aí e o escritor, que ele foi um escritor também. Anos depois, ele decidiu registrar a experiência em um livro autobiográfico, né? Publicado em 1959. O livro tornou-se um sucesso internacional e foi adaptado para o cinema em 67, com Sidney Poitier no papel principal. Outras realizações. Ele também atuou como diplomata e escritor, dedicando parte da sua vida à defesa da igualdade racial e da educação. Faleceu em 12 de dezembro de 2016, aos 104 anos. Olha como que ele viveu, deixando um legado que continua inspirando professores, né? Professores em todo o mundo. O menino da Guiana Britânica, Eduardo, Eduardo, né? Nasceu em 27 de junho, nós já falamos onde que ele nasceu. Naquela época, a Guiana era uma colônia do Império Britânico. A sociedade era marcada por profundas desigualdades sociais e raciais. Muitos negros tinham poucas oportunidades de crescimento, mas seus pais acreditavam que a educação era o único caminho para conquistar dignidade e liberdade. Desde pequeno, ele demonstrou sua inteligência, uma inteligência incomum. Era curioso, disciplinado e muito apaixonado pelos estudos. Seus professores logo perceberam que aquele menino possuía um enorme potencial. Enquanto muitas crianças precisavam abandonar os estudos para trabalhar, Eduardo aproveitava cada oportunidade para aprender. Seu sonho era construir uma carreira baseada no conhecimento. Perceba que a experiência de Bright White continua relevante para a educação atual, né? Que na João ele acreditava que um professor precisava formar pessoas e não apenas preparar alunos para a prova, tá? Aqui eu coloquei uma foto alternativa. Nós já falamos da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Segunda Guerra Mundial começou, ele serviu, né? Trabalhou como engenheiro e oficial responsável pela manutenção das aeronaves. Durante os anos de guerra, serviu com competência, coragem ao lado de homens de diferente origem. Ele acreditava que depois de lutar pelo país seria reconhecido como qualquer cidadão britânico, mas ele jamais pensou que iria passar por tanto preconceito, né? Por tanta tristeza de não conseguir o serviço na área dele. Terminada a guerra, ele começou a procurar serviço como engenheiro. Seu currículo era excelente, né? Mesmo assim, a empresa, após empresa, recusava contratá-lo. Ele sofreu inúmeras humilhações em várias entrevistas. E ele viu que era por causa da cor da pele dele, né? Em vez de desistir, ele decidiu procurar outro caminho, porque ele precisava trabalhar. Foi então que surgiu essa vaga nessa escola de Londres, escola pública.
naquele momento, ele não imaginava que essa decisão mudaria totalmente a sua vida para sempre. E aqui nós vemos que, ao tratar seus alunos com respeito, despertou neles o desejo de respeitar os outros e a si mesmo. Foi assim que uma turma considerada impossível encontrou um mestre capaz de transformar vidas. O método inovador que conquistou seus alunos. Essa é uma das partes mais bonitas da história. O método dele não foi criado a partir de um livro de pedagogia. Ele nasceu da observação, do respeito pelos alunos, da experiência vivida em salas de aula, tá? No dia a dia, né? Como se diz. O método que conquistou uma turma considerada impossível. Entrou pela primeira vez, quando ele entrou pela primeira vez na sala de aula, encontrou um ambiente de respeito. Os alunos não confiavam nos professores. Muitos tinham perdido a esperança na escola e acreditavam que ninguém se importava com eles. Alguns interrompiam as aulas, zombavam dos docentes e se recusavam a aprender. Mas ele percebeu que, se utilizasse apenas de punições e gritos, seria apenas mais um professor derrotado, e ele se recusava a ser mais um derrotado, né? Ele lutou para conseguir. Ele decidiu mudar primeiro a si mesmo, para depois transformar seus alunos. Em vez de enxergá-los como crianças rebeldes, passou a tratá-los como jovens adultos, dignos de respeito, coisa que ninguém fazia. No primeiro dia, ele deixou bem claro que todos mereciam ser tratados com dignidade, mas que também deveria agir com responsabilidade. Ele aboliu parte da relação autoritária entre professor e aluno, porque aquele tempo era muito. Tinha muita disciplina dentro da sala, né? E ele aboliu um pouco para poder conversar melhor com eles, né? Para convivência em sociedade, honestidade, respeito. Ele compreendeu que aqueles jovens não precisavam apenas aprender matemática e ciência, mas tinha que aprender mais coisas ainda, né? Precisava aprender a acreditar em si mesmo. Ele começou a ouvir cada aluno, a escuta, que foi muito importante, conheceu suas dificuldades familiares, descobriu seus sonhos, respeitou suas opiniões. Quando algum estudante errava, em vez de humilhá-lo, diante da classe, ele procurava orientá-lo com firmeza e respeito. Pouco a pouco a sala foi mudando, foi vendo que ele era diferente. Os insultos desapareceram, as provocações diminuíram, a confiança começou a nascer. Os alunos perceberam que, pela primeira vez na vida, havia um professor que realmente acreditava nele. Essa confiança transformou totalmente o ambiente. A disciplina deixou de ser imposta pelo medo, passou a ser construída pelo respeito mútuo. O grande segredo do seu método não, que ele não ensinava apenas matéria escolar, ele ensinava a viver. Sua sala de aula tornou-se um lugar onde os alunos aprendiam valores, respeito, responsabilidade, honestidade, educação, autocontrole, dignidade e confiança. Ele acreditava que um professor precisava formar pessoas e não apenas preparar alunos para as provas. E ele descobriu que a autoridade não nasce de imposição, mas de exemplo, né? Depois que ele começou a tratar seus alunos com respeito, né? Os alunos também começaram a respeitar ele. Eu vou falar mais rápido, porque senão passa da hora, tá, gente? Daí não dá para me terminar. E aí nós vimos que ele não tinha um método pedagógico formal, como fizeram Montessori, Freinet, Piaget. Ele descreveu em sua autobiografia. É uma forma de ensinar construída a partir de experiências vividas no dia a dia, conforme ele conversava com os alunos, ele escutava os alunos, ele foi desenvolvendo uma forma melhor para tratar os seus alunos, né? Isso que fez a diferença. A trajetória dele mostrou que o educador
pode transformar vida, mesmo diante de preconceitos e enormes dificuldades. Tá? Altas expectativas. Ele acreditava que aqueles estudantes eram capazes de aprender, de se comportar com responsabilidade, mesmo quando outros professores já haviam desistido deles. Ele não desistiu dos alunos. Ele continuou, né, acreditando que eles podiam fazer a diferença. E aqui nós vimos, né, desse professor. Então, nós vimos que ele não desistiu dos seus alunos, né? Seus alunos melhoraram muito mesmo e foram cada dia melhorando mais, né? A trajetória dele mostra que o educador pode transformar vidas, mesmo diante de preconceitos e enormes dificuldades. Depende do professor, né? Professor que faz a diferença. Então, essa é a história que eu queria deixar registrada para vocês, desse grande mestre, né? Que eu acho que muita gente não conhecia a história dele, né? Ao Mestre com Carinho. Quando vocês foram assistir agora de novo, vocês vão saber a história real desse grande educador, tá? Que com certeza, e ele viveu até os 104 anos, viu, gente? Teve uma vida longa, né? E foi um grande mestre, é um grande exemplo para nós. Quando a gente pensar em desistir, nós temos que ler a história dele de novo e ver que ele não desistiu, mesmo ele sofrendo preconceito, mesmo ele sabendo como que a vida era difícil, né? Mesmo ele tendo estudo, ele foi muito rejeitado pelo jeito, né? Assim, pelas firmas que ele ia, né? Então, deixo aqui para vocês esse exemplo de história que eu espero que vocês tenham gostado, tá? E agradeço. Até a próxima, viu? Obrigada.